Gênesis capítulo de número 26, verso de número 12 e 13, eu vou ler na Almeida Revista e Corrigida. Diz assim a palavra do nosso Deus: e semeou Isaque naquela mesma terra e colheu. Ele semeou naquela mesma terra e colheu, naquele mesmo ano. Preste atenção que Deus está falando aqui de estação, de período, de tempo. E ele colheu sem medidas, porque o Senhor o abençoava. Aqui estava o segredo de Isaque: o Senhor o abençoava. Engrandeceu-se o varão e ia se engrandecendo, até que se tornou muito grande. Apenas até aqui. E eu quero orar e pedir ao Espírito Santo que revele essa palavra ao nosso coração. Por favor, ore comigo em nome de Jesus. Pai, Deus de toda graça, toda bondade, Senhor, que é Rei da nossa vida, nós estamos alegres por tudo que o Senhor tem feito na nossa história. Nós reconhecemos, Senhor, que todas as coisas, todas, estão cooperando juntamente para o nosso bem. As coisas que nós entendemos e nos alegramos, as coisas que muitas vezes não entendemos e até nos entristecemos, nós sabemos, Deus, que Teu pensamento para nós é bom, e que tudo está contribuindo, Senhor, para o nosso crescimento, amadurecimento, fortalecimento, e nós nos submetemos ao Teu tratamento, Senhor, que é a Tua graça que nos trata, e nós Te adoramos. E nós queremos Te pedir, Senhor, amado Espírito Santo, usa essa palavra para edificar nossa fé, que a partir dessa palavra, uma palavra direcionada, uma palavra profética, Senhor, essa realidade, ela venha se tornar a realidade dos nossos dias. É assim que eu peço, assim que eu oro, e Te agradeço, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Queridos, eu tenho certeza que, como bom brasileiro que eu e você nós somos, nós estamos acostumados a viver crises, porque eu não sei se você já percebeu, mas sempre o brasileiro tem que enfrentar uma crise. E eu não sei se você tem percebido nesses dias, que nós estamos passando crises políticas, crises institucionais do país, e também crise financeira. Só que nós, embora estejamos vivendo aqui no Brasil, nós pertencemos a um reino, e o que define aquilo que eu vou viver, o que você vai viver, não é aquilo que naturalmente a política, o governo está definindo. A minha vida e a sua vida está ligada a um governo superior. Nós estamos ligados ao governo do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Nós estamos debaixo do governo dos céus, do governo de Deus. Se você é do Senhor, e eu creio que você é, então é assim que eu e você precisamos viver. Embora, como eu disse, como bom brasileiro que somos, acostumados às adversidades, aos problemas, nós temos que levar na nossa mente que o que nos sustenta, o que nos provê, vem dos céus e não da terra. O que você vive vem do céu e não da terra. A terra manifesta o que o céu libera. Vou dizer de novo: o que você vive como crente em Jesus Cristo vem do céu e não da terra. A terra só manifesta o que o céu libera. Você vai dizer para o irmão pertinho de você: você que é crente em Jesus, precisa aprender que você está debaixo de um outro governo, não da terra, dos céus. Diga: e a terra, ela manifesta o que os céus libera. Foi isso que eu cantei com você quando nós dissemos: Pai nosso que estás nos céus. A canção: venha o teu reino. Porque nós estamos pedindo: Deus, eu não quero só ver as coisas acontecendo no natural aqui, eu quero
o governo dos céus, porque eu sei que enquanto tiver crise no mundo, na minha vida, eu vou ter provisão. Eu posso ver a crise no mundo, mas na minha vida vai ter provisão. Você pode ver a crise no mundo, mas na tua vida, você vai ser como José. Você vai ter para você, para distribuir para outras pessoas, em nome de Jesus. Você vai ter provisão para você, para a tua família e para outras pessoas. Eu sinto no meu espírito que essa é uma palavra para você. Você vai ter provisão para você, para a sua família e para outras pessoas também. Porque esse é o plano de Deus, esse é o propósito de Deus. Eu ensinei, irmãos, que Deus, Ele se move de uma forma intencional, e Ele se move num tempo. Deus, Ele trabalha por ciclos, e nesses dias o Espírito Santo tem falado ao meu coração, assim como no começo do ano o Senhor me disse: vocês estão entrando num tempo de milagres. Novamente o Espírito Santo falou ao meu coração: o ciclo agora é de colheita. Quantos creem que você está entrando no ciclo de colheita? Talvez você diga: pastor, mas a colheita é a contramão daquilo que o mundo está mostrando. A gasolina está subindo, o diesel está subindo, o álcool está subindo, o gás está lá na altura, a energia está lá no alto. Pois é, eu estou dizendo, irmão, que mesmo em meio à crise, tem uma colheita reservada para você. O profeta anuncia na contramão da realidade natural, e eu estou aqui como uma voz profética, para anunciar o que Deus vai fazer na contramão do que você está vendo no natural. Irmão, porque o que o céu libera, a terra entrega. Se foi liberado no céu, a terra tem que entregar para você. Deus, Ele vai se mover de uma forma intencional nessa estação. E eu falei para minha esposa de algo que eu já sabia, mas para mim ficou muito claro. Às vezes a gente pensa que Deus vai se mover nas viradas do ano, não é assim? Então vamos esperar o ano virar para ver o que vai ser, que Deus vai fazer naquele ano. Não, irmão, Deus, Ele está se movendo todo o tempo, todo dia, mas existem ciclos de dispensações. E ó, irmão, eu não vou esperar o ano acabar para profetizar. Você vai ver a colheita dos céus invadindo a terra. Você vai ver a colheita dos céus invadindo a sua vida em nome do Senhor. É Deus que trabalha por ciclos espirituais de dispensações poderosas do céu na terra, do céu na terra. Se o céu libera, a terra entrega. Eu quero que você diga para o irmão pertinho de você: se o céu libera, a terra entrega. Se travou no céu, fica travado aqui. Mas e se liberar no céu? A terra entrega. Tudo aquilo que pedires em meu nome, crendo, você recebe. Tudo aquilo que o céu libera, a terra tem que responder para mim e para você, irmão. Às vezes a gente não está vendo, mas a coisa está acontecendo. E o meu papel hoje é fazer com que você ouça a voz profética, e que ela entre dentro do teu coração e ela se enraize a tal ponto de você ainda estar vendo a crise, mas continuar com a palavra, porque é a palavra que vai sustentar você. Assim como a chuva que desce à terra e não volta, assim como a neve que desce e não volta para o céu, até produzir o efeito esperado, assim é a palavra do Senhor. Ela não vai voltar para Deus antes de cumprir aquilo pelo qual ela foi liberada. Então, o que eu quero desafiar em primeiro lugar você aqui, é ir além de uma palavra natural e receber essa palavra como uma palavra profética. Deus liberando, a terra tem que responder. Houve épocas na minha vida e da pastora, em que nós pegávamos
textos de palavra, às vezes palavras proféticas, e a gente escrevia à mão, às vezes escrevia no computador, imprimia, e a gente colocava na geladeira. Por quê? Porque, irmão, todo dia você tem que comer, e crente come bem. E toda vez que eu ia na geladeira, eu batia com aquela palavra e eu me lembrava, independente do que eu estou vendo aí no mundo, eu tenho essa palavra. Se o céu libera, a terra responde. Então eu colocava na geladeira aquela palavra, aquela promessa, e às vezes eu trocava, porque Deus me dava outra. Eu tenho palavras proféticas registradas em caderno até hoje. Eu tenho coisas que Deus me entregou e eu escrevi, porque essas palavras não podem ficar vazias, porque é exatamente, irmão, nesses momentos de crise, que a palavra vai fazer diferença. Lembra o texto que eu li com você? Volta lá comigo rapidinho lá em Isaías, você vai entender melhor agora. Isaías 55, verso de número 10. Diz assim, Isaías 55, 10: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dá semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará para que a enviei. Pensa numa palavra que fica incumbida para dar o resultado esperado. Pensa numa palavra que fica incumbida de gerar o resultado que Deus quer. Essa palavra persegue você. Pensa numa palavra que persegue aquele que crê. Pensa numa palavra que persegue alguém que crê. Quantos creem aqui? Essa palavra tem que perseguir você. Onde você for, essa palavra tem que estar com você. Essa palavra tem que estar no teu celular. Essa palavra tem que estar no teu Facebook, teu Instagram. Mas primeiro, antes de expor para os outros, tem que expor dentro de você. Ela tem que estar enraizada dentro de você. Irmão, vou voltar lá do comecinho para você entender melhor aonde Deus vai levar você. Nós estamos entrando num período de crise. Isso não é para botar medo, é para pôr esperança. Nós estamos vendo crises institucionais, crises governamentais. O Senhor me falou esses dias sobre instabilidades familiares. O Senhor me falou esses dias sobre crises familiares, desacordos, desajustes. Esses dias eu vi uma ação maligna nesse sentido, para trazer rixas, disputas, desavenças. Mas caiu por terra em nome de Jesus. Toda arma forjada contra a sua vida não vai prosperar. Toda ação das trevas contra você não prosperará. Vindo o inimigo contra a tua vida com uma corrente de águas, o Senhor levantará a sua bandeira para te proteger. Em nome de Jesus. Você e a sua casa estão acobertados pelo sangue de Jesus. Mas as crises podem aparecer. Irmão, a gente acabou de sair de uma crise aí terrível da pandemia. A coisa está começando a dar uma estabilizada, recuando, mas é fato que a crise financeira está apertando. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que entender que o que governa a minha vida não é o governo natural, é o governo de Deus. E eu tenho que me firmar na palavra, porque essa palavra tem que me guiar, me cercar, me envolver e ser para mim a verdade do meu dia, independente da realidade que esteja aí fora. Então não tenha medo,
Você tem a palavra de Deus. Não tenha medo, você tem a palavra de Deus. Não tenha medo, você tem a palavra de Deus. E ela garante para você que aquilo que Deus falou, Ele vai fazer. Tudo que Deus falou, Ele vai fazer. O que Ele te prometeu, Ele é capaz de cumprir. Amém? Bom, isso está no texto que o Espírito Santo de Deus me inspirou para poder falar com você hoje. Isaac viveu uma crise de instabilidade na terra. Gênesis 26 começa dizendo que a terra teve uma fome maior do que a fome experimentada pelo pai dele, Abraão. Então pensa que é provável que ele já tenha também experimentado e passado junto com o pai dele um período de escassez, necessidade, fome. Na Bíblia, fome, nesse sentido aqui, significa miséria, escassez, necessidade. Eu acredito, que o texto não fala, que é bem provável que Isaac também tenha experimentado junto com a família esse período de dificuldades. Mas experimentando ou não, o texto é claro, o pai experimentou. Porque a vida às vezes tem ciclos. E existe o tempo das dificuldades e das crises. E elas estão cooperando para o nosso bem. Irmão, não tenha medo da crise, porque até a crise coopera para o teu bem. Nessa crise você vai testemunhar milagres da parte de Deus. Nessa crise você vai testemunhar livramento da parte do Senhor, escape, socorro, provisão do alto. Você vai ver fonte nascendo onde você nem imaginava. Se você continuar crendo no Senhor. Isaac estava vivendo um período de fome na terra, mais do que os pais tinham provado. Irmão, o texto não fala que pelo fato dele ser de Deus, ele não experimentou a crise. Ele também entrou na situação da realidade do mundo. Ele também passou pela crise. Agora, quem é de Deus tem uma palavra de Deus. Quem é de Deus, Deus libera uma palavra. Quem é de Deus, o Senhor libera uma instrução. E eu tenho certeza no meu coração que você que está aqui, você que está me ouvindo, Deus tem uma palavra para você. E essa palavra, ela não vai voltar para Deus vazia até cumprir aquilo que Deus está liberando nessa noite. Você tinha que ouvir essa promessa, que ela vai servir de base para você, para hoje e para qualquer adversidade do teu amanhã. Irmãos, o Senhor visitou Isaac e disse: Isaac, eu tenho um propósito na sua vida. Aliás, eu revelei o meu propósito para o seu pai. Agora, eu quero revelar o propósito que eu tenho também com você. Eu vou te fazer uma grande nação. Eu vou te abençoar. Os que te abençoarem vão ser abençoados. Em ti serão benditas as nações da terra. E Deus vai renovando a mesma palavra que havia dado para Abraão, dizendo: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para o lugar que eu te enviar. E ele respondeu. E Deus agora está fazendo o mesmo acordo com o filho, com Isaac. Irmão, o pai, ele tem visão geracional. O pai tem visão de geração. Eu creio no meu coração que você não vai ter falta de nada, e os seus filhos também não vão ter falta de nada. Nem você, nem os seus filhos vão ter falta de nada. Porque essa provisão que Deus estava entregando, essa promessa, não ficaria apenas na vida de um. Tinha algo que precisava ser passado e distribuído de uma outra geração. Tem coisas que Deus entrega para você que não é só para você. É para você passar adiante. É uma promessa para a tua família. Uma promessa de Deus para a tua família, irmão. E Deus não revoga a palavra que Ele deu. Enquanto você crê, ela vai ficar correndo atrás de você, até cumprir tudo que Deus enviou, ordenou. Se Deus fala, a terra manifesta. Se Deus fala, a terra manifesta. E aí vem Deus e diz:
Estou vendo que você está na fome, mas quero te dar uma palavra. Estou vendo que você está na necessidade, na adversidade, na dificuldade, você está com um problema. Você precisa resolver essa situação, mas eu sou Deus. E eu vim te dar uma palavra, vim falar com você, vim renovar as promessas que eu fiz para o teu pai. Só que agora, essa promessa é para você. Irmão, eu sinto que, eu já disse isso uma vez para a pastora Érica, que Deus está levantando aqui como igreja, vai além do que nós estamos vivendo aqui. Eu, pastora Érica, pastor Antônio, pastora Silmar, nós vamos viver muita coisa, mas quem vai viver o período de uma grande colheita vai ser os nossos filhos, porque Deus está nos dando promessas, mas tem uma geração sendo formada junto conosco aqui, e ela vai se levantar poderosa na terra, que é assim que Deus trabalha. E Deus está dizendo, eu quero fazer você entender que aquilo que eu falei não ficaria só na vida do seu pai, ela é para você também. E aí Deus dá uma promessa a ele, e também dá uma direção, uma promessa e uma direção, uma promessa e uma direção. A palavra trouxe promessa e direção. O que a palavra deu? Promessa. A palavra de Deus está te dando hoje promessa e direção. Quantos recebem? Deus está prometendo e dirigindo. O Senhor disse, não desça para o Egito. Olha Deus falando, não vai. O Egito representava ali o mundo, né? Não vai buscar as coisas do seu jeito lá no mundo, daqueles que não creem em Deus. Fica aqui. E ele estava em Gerar. Fica aqui. Você vai ver o que é provisão de Deus no lugar que eu te mantiver. Porque se você me obedecer, aquilo que eu falei você vai viver. Se você me obedecer, aquilo que eu falei, você vai viver. Então fica no lugar que eu te coloquei agora. E o que ele fez, irmão? Ele obedeceu ao Senhor. E a Bíblia diz que ele obedeceu ao Senhor. E naquele mesmo ano, olha Deus falando de ciclos. Naquele mesmo ano, eu penso que estava começando setembro. Amém. Você não entendeu a piadinha, né? Naquele mesmo ano ele colheu 100 vezes mais do que ele plantou. E eu acho que era tipo setembro. Eu acho que era 1º de setembro. Quando Deus visitou ele e deu uma promessa e uma direção. Fica no lugar que eu te coloquei. Não vai buscar solução no mundo. Estou te dando uma promessa. O que eu falei que eu faria, vou fazer. E nada do que eu prometi para a vida do teu pai você vai perder. Pelo contrário, vai manter. E vou te dar uma direção. Fica nesse lugar que eu estou te colocando agora. E você vai ver que aquilo que você semear, 100 vezes mais você vai colher. Eu acho, irmão, que foi no mês de setembro. Eu acho que foi no dia 1º de setembro, numa quarta-feira, que uma semente de fé foi lançada e que começou a produzir resultados ali. E a Bíblia diz que naquele mesmo ano, no texto que eu li com você, naquele mesmo ano, ele colheu 100 vezes mais. Por quê? Porque aqui está o segredo. O Senhor o abençoava. Se Deus libera, a terra responde. Se Deus fala, a terra entrega. Fala para o teu irmão, se Deus libera, a terra responde. Se Deus fala, a terra entrega. Diga aí, hoje tem
promessa e direção de Deus para a sua vida. Receba em nome de Jesus. Você está entrando num tempo da colheita de Deus. Eu acho que era setembro. Glória a Deus. Pastor, mas como é que eu vou pagar a conta? Como é que eu vou pagar a água? Como é que eu vou pagar a força? Como é que eu vou abastecer o carro até para vir no culto? Então, lembra das promessas que Ele já tinha te feito? Ele não esqueceu. Ela continua aí bem pertinho de você, correndo atrás de você para cumprir o que Deus prometeu. E ó, irmão, o que Deus falou não vai perder. O mundo pode estar em crise, mas você vai experimentar o que é provisão. Queridos, o Senhor falou ao meu coração que mesmo no meio dessas lutas, você vai experimentar vitória. Então você vai profetizar para as pessoas perto de você, mesmo em meio a essas lutas do dia a dia, você vai começar a experimentar vitórias. Agora vamos ser proféticos, olha bem nos olhos do seu irmão, diga: mesmo no meio das lutas do dia a dia, você vai começar a experimentar vitória. Irmão, sabe o que eu creio no meu coração? Que você vai ver a crise e vai crescer no meio dela. Você vai prosperar no meio da crise. Você vai avançar no meio dessa crise. Você vai crescer no meio dessa crise. Deus é fiel e Deus é maravilhoso, irmão. Quando Deus opera, o nada vira tudo. Você não entendeu o que eu disse? Quando Deus opera, o nada vira tudo. Olha nos olhos do teu irmão e diga: quando Deus opera, o nada vira tudo. Irmão, quando Deus fala, deserto vira manancial. Quando Deus fala, terra seca se enche de rios. Quando Deus fala, a vasilha de azeite está secando, se enche de azeite de novo. A botija que não tinha mais farinha transborda. Quando Deus fala, irmão, no meio da crise, quando todo mundo está passando fome, tem um homem colhendo 100 vezes mais. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Você vai crescer nesse tempo de crise. Você vai ver coisas acontecendo de uma forma sobrenatural. Escuta, eu sinto no meu espírito de falar isso. Vai começar a jorrar fontes de onde você nem imaginava. Isso vai surpreender você. Pastor, fala numa linguagem natural para eu entender. Bom, naquela época lá, quem tinha poços era rico, que é região desértica. Então quem cavava poços lá era uma pessoa. Quanto mais poços eles tinham, até que nesse texto tem disputa de poços aí, mas não vou entrar nisso hoje. Se o Senhor permitir, ainda falo sobre isso. Enfim, Abraão cavou muitos poços, porque ele tinha muitas posses. O que fala isso para mim hoje? Fala de Deus, mesmo no momento da adversidade, da sequidão, do deserto da tua história, começar a abrir portas para você, trazendo oportunidades para você, liberando negócios para você. O pastor está falando de vida financeira? Estou falando de onde você precisa de resposta. Onde você precisa de uma resposta, você vai se surpreender que vai ter uma fonte jorrando bem na sua frente. Tem coisas que vão acontecer que vão te surpreender para o bem. Eu quero que você profetize para o irmão pertinho de você aí, para ele descruzar o braço também. Diga aí para o irmão pertinho de você, da esquerda e da direita: você vai se surpreender com coisas boas de Deus que vai acontecer na tua história de hoje para frente. Cadê? Eu recebo aí, irmão. Amém. Então o que eu tenho que colocar na geladeira? Vou me surpreender, porque daqui para frente tem coisas que Deus vai fazer que vai me surpreender.
Não, pastor, mas eu fui dispensado do meu trabalho. Deus vai me surpreender. Aquele cliente que era um cliente que comprava muito, disse que não vai comprar mais. Deus vai te surpreender. O diagnóstico do médico foi totalmente contrário. Deus vai te surpreender. Deus vai te surpreender. Meu esposo disse que vai sair de casa. Não vai não, Deus vai te surpreender. Não, mas minha esposa disse que quer o divórcio. Calma, Deus vai te surpreender. Você está entrando num tempo onde as crises estão formadas, mas você vai ver milagres rompendo bem na sua frente, em nome de Jesus. Você vai ver milagres da parte de Deus acontecendo. Eu estou anunciando o que o céu está liberando para a terra responder hoje. O que é que você tem que fazer? Primeiro, obedeça a voz do Senhor. Isaac, ele disse: bom Deus, se o Senhor está fazendo essa promessa, então eu vou te obedecer. Se o Senhor disse para eu não ir para o Egito, eu não vou dar uma de teimoso. Irmão, não vai para o agiota. Quer que eu seja mais prático? Não vai para o agiota. Quer que eu seja mais prático? Não vai para o agiota. Não, mas a sentença não é financeira, é do físico. Então não vai para o pai de santo, benzedor. Está entendendo? Não vai buscar no mundo que você vai encontrar em Deus. Não, mas é divórcio e diz que dá para fazer um trabalho de amarração. Está amarrado. Não vai fazer amarração nenhuma. Não, irmão. Estou falando, não vai buscar no mundo aquilo que você vai encontrar em Deus. Deus tem uma palavra para você. Essa palavra está te dando promessa e direcionamento. Essa palavra está te dando promessa e direcionamento, em nome de Jesus. Então, obedeça a voz do Senhor. Enquanto você estiver obedecendo, faz o que Isaac fez. Não vai ficar parado. Põe a mão na massa e lança semente. Lança semente. Pastor, me ensina a lançar semente. O que seria semente? Lança semente, irmão, deixa o céu ficar carregado da sua semeadura, porque chega uma hora que a chuva desce sobre elas. Pastor, o que é lançar semente para mim? Vou fazer uma representação, tá? Mas não precisa ser de joelho. Bota o joelho no chão todo dia. Adoração, oração e fé. Todo dia você bota o teu joelho. Se for sentado, pode ser sentado. Deitado, corre o risco de você dormir. Não aconselho. Eu estou falando de oração diária. Oração são sementes que você vai lançando. Senhor, eu lanço uma semente de transformação na minha vida espiritual, nas minhas emoções, no meu físico, no meu casamento. E chega uma hora que o céu se enche e a chuva desce. Ela rega a terra. Bota a Bíblia. Eu não sei orar. Põe a Bíblia, põe o salmo lá. Ora o salmo. Traz a palavra para a primeira pessoa. O Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. Mas está chegando boleto, atrás de boleto, conta atrás de conta. O Senhor é meu pastor. E eu fui naquele culto que Deus falou que está brotando fonte e Deus vai me surpreender. Então o Senhor é meu pastor e não vai me faltar o dinheiro de pagar essa conta. No dia certo, na hora certa, eu vou colher. Enquanto isso, você se levanta, lançou todas as suas sementes, lança semente na vida dos outros. Você sabe o que é lançar semente na vida dos outros? Semeia o melhor de Deus na vida dos outros. O melhor de Deus é Jesus. Prega o Evangelho, fala do amor de Jesus, manifesta o amor de Jesus com perdão para a vida do esposo, da esposa. Dá uma chance, dá mais uma oportunidade. Aproveita, dá abraço, dá beijo. Se o casamento está esfriando, irmão,
tem que dar abraço e dar beijo. Lança semente. Faz a sua parte. Lança semente. Ah, pastor, mas estou tão cansado de lançar semente. Então, pois é. Quem fica olhando para a estação não semeia. Lança semente. Porque o resultado vem do Senhor. Quando o céu libera, a terra responde. Quando Deus fala, a terra entrega. Vai lançando semente na presença de Deus. Vai deixando Jesus ser visto através de você. Se precisar, dá outra face. Anda mais uma milha. Perdoa de novo. Mas lança a semente. Uma hora vem a colheita. O que você tem que fazer, irmão, primeiro é obedecer à voz do Senhor. Depois, lançar semente. Depois, irmão, chega a hora de que você vai arregaçar a manga e colher. Não, eu quero que alguém colha por mim. Não, irmão, é você que vai colher. É você que vai colher. Então você vai ter que ir naquela colheita e dizer: aquilo que é meu, eu vou viver. Não vou abrir mão da minha família. Não vou abrir mão da minha empresa. Não vou abrir mão dos meus relacionamentos, do meu chamado, do meu ministério. Não vou abrir mão, não. Agora que eu vi a colheita, essa promessa é para mim. E não vai ficar só na minha vida. O que Deus está entregando para mim tem a ver com a geração dos meus filhos. Eles serão abençoados também através dessa colheita que Deus está me entregando. Quantos creem nisso, irmão? Amém. Faz o que Deus te mandou, Ele vai surpreender você. Faz o que Deus te mandou fazer, Ele vai surpreender você. Diga para o irmão pertinho de você: faz o que Deus está te mandando fazer, e Ele vai surpreender você. Mostra o céu, diga assim, ó: se o céu liberar, a terra vai entregar. Se Deus falar, vai acontecer. Eu creio, irmão, eu creio. Eu quero profetizar na tua vida hoje, em nome do Senhor Jesus. Você vai crescer e continuar crescendo, mesmo no meio da crise. Eu achei que essa crise era para terminar. Não, ela pode ser para consertar. Tem crise que é para conserto. Não é para terminar? Não, é para consertar, para ajustar. Você vai crescer no meio da crise. Tem 2 irmãos que estão recebendo aí, mas eu quero que todos recebam. Você vai crescer no meio dessa crise. Não é o pastor Jefferson falando, irmão, é o Senhor falando para você. Estou desafiando você a acreditar hoje. Você vai crescer no meio dessa crise. Você não vai perder, vai crescer. Queridos, o Senhor me falou no texto que mesmo em tempo de crise, Isaac foi surpreendido por uma colheita abundante. E sabe, o Senhor me disse: pode profetizar aquilo que eu quero liberar. Bota lá, estampar na geladeira. No dia 1º de setembro de 2021, recebi de Deus uma palavra. Deus me falou: eu estou entregando para você uma unção de prosperidade contínua. Estou liberando isso para a tua vida agora. Receba uma unção de prosperidade contínua. Receba uma unção de prosperidade contínua. Bota lá na geladeira. Recebi uma unção de prosperidade contínua. O que você recebeu? O texto diz assim, irmão, presta atenção. Semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. Engrandeceu-se o varão e ia-se
engrandecendo, até que se tornou muito grande. Sabe o que é isso? É uma bênção de Deus, que vai abençoando, vai abençoando, vai abençoando, vai abençoando, e quando você vê, você já está grande. É uma unção de provisão, de prosperidade contínua. Estou liberando isso na sua vida, uma unção de prosperidade contínua. Mas o Senhor me diz também, fale que não é só uma unção de prosperidade contínua, é uma unção de prosperidade com propósito. Deus está liberando algo na sua vida para você prosperar por causa do propósito. Qual propósito? Que as sementes sejam espalhadas na terra. Não é para que você coma e fique cada vez mais inchado. É para que aquilo que o Senhor colocar na tua mão, você seja apto para distribuir. Entendendo que é dele. E que você é só um gerente do céu na terra. Você é um dos gerentes dos céus na terra. Você é um embaixador de Cristo. E tem uma unção de prosperidade contínua, prosperidade com propósito na sua vida. Antônio, vem cá, Claudinei, você é sua esposa. Essa palavra vai selar você. Vem cá, vocês dois. Antônio, vem cá, ora por eles aqui. Essa palavra vai ungir vocês hoje. Vocês estão num tempo de recomeço. Essa palavra vai firmar vocês. Daqui 10 anos você vai falar, estava naquele culto, e eu sou testemunha da fidelidade de Deus. Recebi a unção de prosperidade contínua. Prosperidade com propósito. Prosperidade com propósito. Querido, eu quero desafiar você a colocar sua confiança no Senhor, porque você vai conhecer Deus e ter uma experiência que você ainda não teve antes. Nessas novas experiências que você vai ter com Deus a partir de hoje, o Senhor vai surpreender você. Estou profetizando que você vai se surpreender com Deus, irmão. Na sua maior necessidade, você vai experimentar a tua maior colheita. Libera essa palavra para quem está perto de você. Diga: na tua maior necessidade você vai experimentar a tua maior colheita. Diga para o teu irmão: você está entrando num ciclo de rompimentos abundantes da parte de Deus. Fechou o ciclo, já está uma nova estação, em nome de Jesus. Ainda que você não veja, eu estou trazendo do céu para a terra e anunciando: Deus fechou o ciclo. Você vai ver a crise no mundo, mas você vai ver as suas sementes lançadas nesse tempo, frutificando, amadurecendo, crescendo, florescendo e frutificando na tua mão. Uma unção de uma colheita abundante. Receba essa unção de uma colheita contínua. Irmão, eu estou falando em nome de Jesus. Uma prosperidade contínua, uma prosperidade com propósito. Você vai crescer continuamente, mesmo em meio às crises. Quantos recebem essa palavra? Eu quero que você olhe nos olhos do teu irmão e diga: em nome de Jesus, creia que o céu está liberando tudo aquilo que a terra vai entregar. O que Deus falou, a terra vai manifestar. Diga: em nome de Jesus, você vai crescer. Faz assim para o teu irmão: você vai crescer, vai crescer, vai continuar crescendo. E mesmo no meio da crise, vai ter uma colheita reservada para você.